Médiuns historiadores. Os que revelam aptidão especial para explanação histórica. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes estão ao alcance. Verdade rara dos médiuns positivos. Variedade rara dos médiuns positivos. Bom, tem determinadas características que o médium já vem predisposto a externar. Quando ele já está predisposto a externar aquelas mensagens, fica fácil para o espírito utilizá-lo para essa finalidade. Então, cada médium tem a sua particularidade, teve a sua preparação no mundo espiritual, tem o seu histórico de vidas pregressas. Somado isso tudo, vai dar um conjunto de possibilidades para o médium nesta existência. E aí, todas as pessoas que estão envolvidas na reunião mediúnica, na comunicação mediúnica, têm que entender. Cada médium vai externar aquilo que ele dá conta, aquilo que ele já vivenciou no passado, aquilo que ele vai trazer. E de acordo com a forma com que ele vai se aculturando nesta vida aqui, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, vai procurando estudar, mais informações ele tem para passar para nós. Médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. E, apesar disso, se mostram especialmente aptos para as comunicações relativas às ciências. Eis o perigo. Médiuns científicos, né? Ele tem a tendência de sintonizar com espíritos também de cientistas que já desencarnaram, e nem todos são bons. Nem todos estão aptos para ajudar a humanidade a se melhorar. E para fazer maracutaia, está cheio no mundo espiritual. Portanto, esse tem que estar muito evangelizado. Porque para ele trazer dados, ele tem que se evangelizar. Porque senão vai ficar dando murro em ponta de faca. E às vezes acreditando nas loucuras que falam. Que é o mais triste disso da história. Médiuns receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não se confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comuns. Então, a questão do médium saber passar o remédio necessário para o outro, ele coloca aqui muito comum, e já foi muito mais comum. Então, é simplesmente uma mediunidade. O médium recebe de algum espírito que já teve conhecimento de como lidar com os remédios, como indicar os remédios. É muito comum com plantas medicinais, com homeopatia e até com alguns remédios químicos. Eles passam o remédio com muita precisão. E há casos que a pessoa está tomando remédio com determinado médico e eles colocam assim, sugestão. Colocam o nome do remédio e colocam consulte seu médico. Aí quando ele chega para o médico, ele fala, como que eu não pensei nisso antes? Tem muitos casos assim. Mas hoje eu já acredito que sejam mais raros esses médios tão precisos assim. Mas existem. Médiuns religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Então, já é uma outra característica, já vem tratando, e aí desses tratados religiosos, ele pode vir falando de outras religiões, trazendo informações de outras religiões. Ele não colocou aqui médios políticos, né? Deve ter muitos. E a gente tem que ter cuidado na hora de receber essas mensagens, porque é onde campeiam os espíritos mais perigosos é nesse mundo das políticas. Porque quando um político toma uma ação, ele pode prejudicar toda uma nação. Portanto, vai ter muita proteção para ele, mas vai ter um assédio negativo muito grande. E aí, abstenhamos de maiores comentários. Médios filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta de filosofia, muito comuns quanto à moral. Então, essa questão de... E a gente vê nas comunicações espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros do Chico, sempre mostrando para a gente a questão moral, como que é importante para o espírito respeitar as questões éticas e morais. Todos esses matizes constituem variedade de aptidões dos médiuns bons
Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance das suas especialidades atuais, fica certo que possuírem, em anteriores existências, esses conhecimentos. Logicamente que o médium ele sempre vai expressar um pouco do que ele tem nessa vida e muito do que ele trouxe de outra vida. Portanto, nas suas comunicações, só serão possíveis aquilo que eles estão dentro de um contexto de realizações mais amplas desta vida e de outras, dentro daquelas ideias, dentro daquilo que ele tem facilidade de passar as comunicações. Que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias. Porquanto, em tais médiuns, encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que no Ignaro. Erasto. Então, o médium vai passar as informações de acordo com aquilo que ele já vivenciou no passado. E aquilo que o médium já tem de mais conteúdo, os espíritos trazem aquele conteúdo. Achar que o médium tem que sempre receber mensagem de espíritos sofredores é muito complexo. Também o médium achar que ele vai receber só mensagem de espíritos bons é mais complexo ainda. A mediunidade é para trabalhar, servindo e ajudando a uma causa comum, a causa do bem. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. O nome já diz por si só. Então, são médiuns que vão passar comunicações triviais, obscenas, sem sentido, sem lógica. Isso aí também está cheio de oceanos. É a personalidade da homeopatia que adora falar palavrão, adora utilizar termos lascívios, sensuais. Então, está cheio o mundo. E como muitos existem, a iosamina está presente em muitas drogas químicas que são usadas como remédio. Então, as pessoas vão ficando iossianos, vão ficando falando palavrão, vão tomando uma série de ações, porque toda substância que tem poder de curar tem o poder de mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos. E às vezes aquilo que nós entendemos como cura é aprofundamento de um adoecimento para ficar de uma forma bem mais complexa. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que espírito há cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Então o médium vai querer se livrar desses espíritos, lógico que ele está vendo a situação que está, embora muitas pessoas se comprazem na companhia deles, mas, de todas as formas, de todos os jeitos, todos estão envoltos em uma situação, no mínimo, delicada, que precisa, então, de ser revista, precisa de ser reavaliada, porque tanto o médium que se compraz na companhia desse tipo de espírito, quanto o médium que quer se livrar deles, estão com uma sintonia e uma afinidade meio delicada. E se tem essa sintonia, essa afinidade delicada, necessário se faz que tomemos as devidas precauções com os nossos atos de cada dia, com nossos pensamentos e com nossos sentimentos. Fora necessário uma estranha aberração de ideias a estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Então, se o espírito traz uma série de comunicações cheias de palavras chulas, sensuais, insinuantes, ele não é um bom espírito. Está no mínimo tentando se melhorar, mas ainda não é um bom espírito.